Eu tenho uma empresa, eu sou sócia de uma empresa de TI e de uma empresa de educação. E Tá, hoje o meu projeto de vida é pouco pequeno, que é transformar o mundo uma pessoa de cada vez. Então, tá. na minha empresa de educação, eu trabalho com desenvolvimento pessoal e transformação de vida. E na minha empresa de TI é isso, de transformação digital, partindo das pessoas e disso que a gente quer fazer para o mundo do futuro. Eu gosto muito de comunicação, eu gosto muito de falar com as pessoas, gosto muito de falar com as pessoas, de ouvir história, de conhecer as histórias e tudo mais. E quando eu era bem pequena, eu era muito mais chata do que eu sou hoje. Você pode imaginar, Melissa? Eu sendo muito mais chata do que eu sou hoje, mas eu era. Eu era muito nerd, muito, muito nerd. E eu gostava muito dessa coisa de, de aprender, sabe? De aprender coisas. Então, eu já gostava de comunicação, gosto de falar com as pessoas e gostava dessa coisa de aprender. Então, quando eu era muito pequena, eu queria ir em 1000 escolas para aprender coisas, sabe? Então, eu comecei muito pequena, fazendo aula de inglês. E daí, muito pequena também, logo que eu aprendi a escrever, eu comecei a ter uma coisa que não existe hoje. Então, se você tem menos de 35 anos, você não sabe do que eu tô falando, que era um negócio chamado pen pal, que era uma pessoa que você mandava cartas. Cartas, sabe? Cartas. Cartas também, se você tem menos de 30, você não sabe o que é. Um negócio escrito num papel. Então, eu comecei a trocar cartas. E aí eu achava o máximo saber das pessoas que eu nunca tinha visto. E conseguir escrever tudo da minha vida, assim. Então, eu escrevia e eu tinha umas aspirações, assim, que eu queria escrever meu diário em uma outra língua que ninguém conhecesse, sabe? Então tinha umas aspirações, assim, de escrever o meu diário de um jeito que a minha mãe não pudesse ler, sabe? Então eu comecei a fazer aula de inglês, daí comecei a fazer aula de francês, depois comecei a fazer aula de espanhol. Eu fazia aulas de coisas, assim. Aí depois fiz italiano, fiz alemão. E aí foi isso. E depois tem um outro jeito de aprender línguas também, que eu super sugiro, que eu testei esse método e funciona bastante, que é namorar com pessoas que são nativas do idioma. Português, inglês, francês, alemão e espanhol. Calma. Português, inglês, francês. Ah, alemão, espanhol e italiano. Faltou uma mesmo. Uma coisa que eu sempre quis foi morar fora. Sim, porque eu acho que é uma Tá, experiência que todo mundo deveria ter. Né? Todo mundo que tenha essa oportunidade, obviamente, a claro. gente sabe que nem todo mundo tem essa oportunidade. Mas eu acredito que as pessoas que têm essa oportunidade deveriam agarrar essa oportunidade. É uma experiência que te traz um outro jeito de enxergar o mundo, sabe? Por quê? Porque aqui no Brasil, todo mundo, por mais que você tenha uma criação diferente, a gente está vivendo nessa sociedade. Então, as coisas que são normais para essa sociedade não necessariamente são normais ou acontecem do mesmo jeito em uma outra sociedade. E eu sempre quis essa coisa de mudança de cultura para aprender outras culturas diferentes e tal. E aí eu tive algumas questões na minha vida e tal, e tive essa oportunidade de fazer o intercâmbio para fazer o diploma duplo na França. Então eu fui para lá para estudar. Eu fui estudar, fui fazer um pedaço da graduação. E foi muito legal, porque eu fui para lá para estudar. E aí, putz, lá conheci um monte de gente, aprendi um monte, fiz amigos para a vida toda. Em Lyon, no começo, a minha faculdade era em Lyon, foi no INSA de Lyon. E depois eu fui para Paris e fui morar, inclusive, que eu estava nesse momento aí, mais praticando o espanhol, que eu fui morar com o espanhol, que é o que eu estava te falando lá, de pegar e aprender idiomas namorando, né? Namorei bastante. Fiz engenharia elétrica. Na minha turma aqui, tinha 100 pessoas na turma inteira, diurno e noturno, e eram 3 meninas. E no começo da faculdade, quando você entrava lá, então, tipo, realmente era diferente, tá? Então, todos os meninos te olhavam um pouco, assim, né?
quem que é essa menininha, tal, bonitinha até, caiu de paraquedas aqui na engenharia, porque tem uma piada que fala, né, que quando você nasce, o Deus te pergunta, você quer ser bonita ou você quer ser engenheira? Tem uma piada assim na engenharia. Então, no começo da faculdade, todo mundo te olha meio como assim, ah, tipo, essa daí é que eu não vou namorar. Porque no começo, assim, não tem tanta oferta ali, né, de meninas para eles paquerarem, então no começo você é isso. Aí no segundo ano você vira meio que a irmãzinha, assim, que todo mundo protege. Todo mundo protege. Então, puta, não vem chegar perto das meninas da minha turma, né? Sai daqui e tal, te quebra a cara, não. Você vira a irmãzinha. No terceiro ano, você já virou, tipo, mais brother, assim. E ele fala assim, nossa, olha aquela menina ali, ó. Aquela ali, tal, não sei o quê. E aí, assim, a minha impressão, né? Porque no quarto ano eu não tava aqui, tá? Mas assim, a minha impressão é que no quarto ano você já tá falando, ó aquela menina ali, ó a gata. Então você já virou total brother. Então, depois de um tempo, tipo, você pode se trocar na frente dos caras ou vice-versa aqui. Virou brother Entendi. mesmo. Então eu sou da turma ali, igual, não tem nenhuma diferença, assim, igualdade de gênero total. Não faz diferença quem é menina na turma. Depois de um tempo fica isso. Quando eu fui morar na França, eu comecei a trabalhar lá numa empresa de petróleo que chamava Schlumberger. Não sei se você conhece essa empresa. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei com super indicações para ir trabalhar nessa mesma empresa. Só que eu voltei para estar mais perto da minha família, né? Voltei até porque tipo, tive um problema de família com meu pai e tal. E aí voltei para ficar mais perto da minha família. E aí, nesse ponto da história, eu não queria ir trabalhar na empresa de petróleo, que era no Rio, era longe, era difícil. E acabei não querendo ir. E aí eles tinham aqui uma filial da empresa que trabalhava com a parte de TI, que era uma empresa de TI que eles tinham comprado. E fui trabalhar Tá. nessa empresa e daí caí na TI e fiquei trabalhando em TI, em multinacional. Depois trabalhei na AMC, que agora é Dell, depois na Oracle e depois fiquei um tempão nessa vida de multinacional aí de TI. Pois é, eu conheci o meu ex-marido na casa de um amigo nosso em comum, mas ele trabalhava na Oracle num andar e eu trabalhava na Oracle em outro andar. E a gente nunca tinha se visto na Oracle. Nunca tinha, assim. Apesar dele ter 2 metros de altura, eu nunca tinha reparado nele na Oracle. E aí, nessa casa desse amigo nosso, a gente foi num jantar e tal. E daí, no final do jantar, ele deu um jeito de me pedir uma carona, assim, já me paquerando, literal, assim. E, e foi isso. E a gente começou a namorar depois disso, mas eu não conheci ele na hora ou não. E essa é uma história que eu acho que até, assim, é legal para as pessoas que têm essa coisa meio do empreendedorismo, né? Porque o Luiz Fernando, ele era muito reclamão. E ele reclamava muito das coisas da Oracle. E ele tinha muito desejo de ter uma empresa. Eu não tinha muito desejo de ter uma empresa. Eu nunca tive esse desejo, assim, profundo na minha vida. Só que a minha mãe é muito empreendedora, então eu tenho menos medo do que ele. Ele queria muito, eu falei assim, tá, beleza, vamos aí, apoio o seu sonho, vamos lá. Sonho é seu, apoio, bora, foi, vamos fazer. E aí a gente começou a fazer a empresa acontecer. E depois de um tempo eu vi que é tipo a coisa mais legal do planeta Terra ter a empresa. Eu não sabia, eu nunca teria feito isso, eu acho. Mas foi uma das coisas mais legais que eu fiz na minha vida inteira. Mel, assim, todo o processo de transformação, todo o processo que você passa por mudança, ele não é simples. Eu não acho que assim, acordei um dia e falei assim, puta, vou mudar de carreira. Eu acho que tem toda uma trama que leva a isso a acontecer, sabe? Então, tipo, você tem um dia que você tá numa reunião e você fala assim, cara, não faz sentido isso para mim, não faz sentido essa discussão de
projeto de disaster recovery eu estar aqui. Estou gastando Entendi. horas da minha vida que não deveria estar nesse lugar, não Você- deveria estar aqui. Quando se fala muito dessa palavra propósito, né? Se fala muito de propósito e tudo mais. A palavra propósito é uma palavra que ela é tão carregada que em determinado momento ela ficou meio banal no nosso dia a dia, assim. Mas Concordo. propósito é realmente assim, o que você está no mundo para fazer? Qual é a sua missão? E você dedicar a sua vida ao seu propósito significa que quando você está gastando, sei lá, 1 hora da sua vida fazendo um negócio que não faz sentido para você e não tem a ver com a sua missão, você está desperdiçando um tempo muito forte da sua vida, entende? Hoje eu continuo trabalhando junto com o meu sócio, meu ex-marido, na empresa de TI, mas fazendo coisas que têm tudo a ver com o meu propósito, que é toda a parte de vendas, de relacionamento, de marketing, de parcerias, de recursos humanos, de Tá, cultura da empresa, de transformação digital, partindo das pessoas. tá, Estou fazendo isso. E eu também fui construindo um outro business paralelo que é da parte de educação. Comecei com a parte de educação corporativa, até meu amigo Aguinaldo que está aqui falando que se sentia desperdiçando tempo. Eu sei porque eu conheço a história dele, que ele também se sentia desperdiçando tempo mesmo. Então, eu agora estou fazendo também um negócio que eu acredito muito, que é essa parte de educação. Então, eu abri uma empresa de educação corporativa no começo, fazendo cursos, workshops, treinamentos, palestras para empresas no sentido de aumentar suas vendas, diminuir turnover, melhorar o relacionamento com os clientes, com a equipe, melhorar a experiência do cliente, tudo isso. E aí, depois de um tempo, eu percebi que o que acontece é que se você não muda a pessoa, estou partindo da pessoa, que foi essa volta para minha essência, assim, sabe? Você não mudar a pessoa, você não consegue mudar a empresa. Então, se você não mudar a pessoa, você não consegue mudar o resultado da empresa como um todo. Então, mudar o resultado da empresa depende de mudar cada um. Então, cada um é, tipo, enfrentar os seus medos, entender quem a pessoa é, o que ela quer fazer, entender qual é o propósito daquela pessoa de vida e qual é o propósito daquela pessoa dentro daquela empresa. E aí eu criei um método, que é um programa de desenvolvimento pessoal, que se chama Alquimia Pessoal, que eu passei a fazer isso dentro de grupos ou dentro de algumas empresas e culminou com ter um treinamento online, um programa de treinamento online para que as pessoas também possam fazer nas suas casas. Então, agora que a gente está na pandemia, assim, que estamos todo mundo vivendo uma super transformação. Quando eu fiz esse projeto, inclusive, eu não imaginava que o mundo ia passar por uma transformação tão grande quanto essa. De uma certa forma, todo mundo está se transformando muito o tempo todo. É que agora está muito mais visível esse processo de transformação e está muito mais visível até essa questão dos medos, do que vai acontecer, das preocupações com o futuro, da ansiedade, de pessoas com depressão, com ansiedade. A gente tem falado bastante disso até nessas últimas semanas, né, Mel? E aí eu acho que isso ficou ainda mais importante, ainda mais relevante. Eu queria falar o seguinte, que nesse momento que a gente está vivendo, a ansiedade é um negócio super normal de acontecer, porque a gente realmente não sabe o que vai acontecer no futuro, e a gente passa muito tempo da nossa vida, isso já foi comprovado cientificamente, que a gente passa muito tempo de processamento do nosso cérebro, processando o futuro. A gente passa muito pouco tempo processando o presente, a gente passa muito tempo, muito tempo mesmo, processando o que vai acontecer, tá? Mais de metade do tempo a gente fica processando, tá? Mas e se eu falar isso pro meu chefe? Ah, mas como vai ser amanhã? Mas e se eu perder o emprego? E agora? Como vai ser o futuro? O que vai acontecer depois do coronavírus? E não sei o que. A gente passa muito tempo processando isso. Então é muito comum, já que você passa tanto tempo processando o futuro, você desenvolver uma ansiedade. As pessoas que estão mais fortes e que estão mais calcadas no presente, que podem ajudar, ajudem essas pessoas que estão sim. mais ansiosas, que estão mais focadas no futuro. Quem está ansioso, quem está
se sentindo deprimido, quem tá se sentindo triste, quem não sabe o que vai acontecer no futuro, saiba, você não é um ET, primeira coisa. Isso é normal. O que você tá passando, o que você tá sentindo é normal. Mas procure ajuda. Não fica sofrendo sozinho. Porque essa coisa toda que a Melissa falou de pessoas que estão correndo um risco grande de entrar em depressão, de se suicidar ou de desenvolver alguma doença, isso só vai acontecer se você não procurar ajuda, se você deixar esse sentimento tomar conta de quem você é. Então, o que eu tô fazendo nesse momento, tá? Que foi o que eu comentei lá no começo da história, eu tô trabalhando uma pessoa por vez, tá? Então, uma pessoa por vez. Se tiver uma pessoa só na minha frente, tá tudo bem. Como fazer para essas pessoas se desenvolverem emocionalmente, se fortalecerem emocionalmente, para conseguirem enfrentar o mundo lá fora, para conseguirem se desenvolver, florescer, conquistar todo o sucesso que elas esperam, merecem e precisam, se relacionar melhor com as pessoas, com o mundo, etc. Então, isso é a minha missão e é o que eu estou fazendo sempre. E eu espero que todos os amigos que eu conheço, né, e você tá super incluída nisso, Mel, que façam também. Por isso que eu tô vindo aqui no seu canal, que é um canal de levar coisas legais para pessoas que estão querendo ouvir coisas legais. Isso também é uma forma de ajudar quem está em casa e quem está se sentindo mal a de repente ver uma história legal, de repente dar risada com uma história divertida, de quem é divertido, ou de repente se inspirar numa história de alguém que você viu que conseguiu fazer uma das coisas que você tem desejo de fazer, enfim. Então, esse era o parênteses que eu queria fazer, tá? Gil, meu amigo Aguinaldo, que está aqui na live, tem um programa chamado Café Corporativo, lá nesse canal, que é o canal 25 da NET Jundiaí, e 525 agora em HD. E no ano passado ele me convidou para dar uma entrevista sobre o meu programa de desenvolvimento, que é o Alquimia Pessoal. Eu fui até lá, dei uma entrevista para ele super gostosa, super bacana, teve uma boa repercussão. E aí, no começo desse ano, ele me convidou novamente para o Café Corporativo para falar sobre essa questão de mudança de hábitos. Mudança de hábitos e como que é essa questão de você fazer as coisas acontecerem, né? Dentro daquelas suas resoluções de ano novo, que muitas vezes a gente começa o ano escrevendo lá, esse ano vou parar de fumar, tipo você, né, Melissa? Esse ano vou parar de fumar, esse ano vou emagrecer 10 quilos, esse ano vou aprender inglês. Tem um monte de gente que coloca coisas lá que são seus desejos. Mas como é que você faz para transformar esses desejos em resultados? Então, eu fui dar essa outra entrevista para ele no começo desse ano. E depois eu conheci o dono do canal, que é uma pessoa muito querida mesmo. E me convidou para fazer esse programa, que é muito na linha disso que a gente está falando aqui. Que é um programa que tem como foco levar histórias bacanas de pessoas que têm uma história para contar. Levar conhecimento, que uma coisa que o Muni falou aqui para cima, um pouquinho mais, faz uns 10 minutinhos, que a gente está, nesse momento, só adquirindo informação, mas não ganhando conhecimento, que tem uma diferença, né, nisso. Coisa é você ler um monte de coisa, né, ter um monte de informação, ver um monte de coisa na TV e tal. Outra coisa é você transformar esse conhecimento na sua vida, né? Então, levar conhecimento para as pessoas através de especialistas em determinadas áreas ou através de convidados que possam contar essas histórias. Sim, existe uma metodologia. Ela não é minha. Tem vários pesquisadores americanos, por exemplo, que escreveram livros e fizeram pesquisas sobre isso, sobre essa questão de você mudar seus hábitos, né? Então, fumar, por exemplo, é um hábito negativo. Vou colocar peso nos hábitos só para as pessoas conseguirem entender, tá? Tem gente que não acha negativo. A Melissa gosta, por exemplo, de fumar, mas para a grande maioria, né, das pessoas, fumar é um hábito negativo. Então, se você quer transformar um hábito que você considera negativo em um hábito positivo, você não consegue simplesmente eliminar isso. Você precisa substituir isso, né? Então, cientificamente, foi comprovado de que
quando você quer tirar um hábito ruim, você precisa colocar um outro hábito bom no lugar. Tem uma metodologia que é bem maior do que essa, tá? Então, não sei nem se é o objetivo da live é esse, mas eu posso super falar rapidinho, assim. Que a metodologia é quando você tiver o gatilho, né? Então, o primeiro passo é o gatilho, que é tem um desejo de fumar, você vai pegar e vai substituir esse hábito, né, por alguma outra coisa, que é, por exemplo, tomar um copo d'água. E quando você conseguir fazer isso de uma forma consistente, você vai se dar uma recompensa. Então, tem esse ciclo de transformação de hábito. Quando você tiver esse gatilho, muda o que você está fazendo, muda o que você faz por outra coisa, e quando você fizer essa outra coisa, você se dá uma recompensa. A recompensa poderia ser, por exemplo, sei lá, ficar 10 minutos a mais do que você costuma ficar no Instagram. Ou comprar uma revista nova. Ou se dar um presente. Pode ser qualquer coisa, mas se é alguma coisa que você queira muito. Que faça com que isso valha a pena para o seu cérebro. Imagina que eu fumasse 5 cigarros num dia. Então, toda vez que eu tenho vontade de fumar, eu vou colocar esse gatilho na minha cabeça de levantar e tomar um copo de água. Agora vou mudar esse hábito. E aí, se eu conseguir fazer isso, eu me dou uma recompensa, que é um bombom, por exemplo. As pessoas estão ficando mais conscientes do seu entorno, tá? A transformação digital, ela também é uma transformação de consciência também das pessoas, né? Então, você tá hoje sabendo mais os impactos que você causa, então a sustentabilidade está super em alta. Você hoje está entendendo mais os impactos até de relacionamentos. Essa pandemia fez com que você tivesse uma consciência maior sobre coisas pequenas que antes você talvez não desse a menor bola, não ligasse nem um pouco, sabe? Assim, tipo abraçar alguém, por exemplo. Né? Então, hoje que você não pode mais abraçar a pessoa que você encontra, talvez a gente dê mais valor. Está dando mais valor para as relações, dando mais valor para o mundo que a gente vive, mais valor para o consumo, mais valor para tudo, né? Para os serviços que a gente tinha e talvez não dava nenhuma bola. Assim, eu acho que eu nunca ouvi tanta gente falando tão bem da sua empregada doméstica, por exemplo. Falando, meu Deus, como eu era feliz e não sabia. E tal. Então, acho que a gente está tendo mais consciência com relação às coisas. Então, eu acho isso. Então, acho que a partir desse momento que a gente aumenta a consciência, a gente tem a possibilidade de melhorar o mundo. A gente tem a possibilidade. Se isso vai acontecer ou não, depende das nossas ações no médio prazo, né? Mas a gente tem a possibilidade de melhorar o mundo. Isso não vem de agora, tá? Isso também uma coisa super científica. Então, não é futurologia, isso é coisa velha. Você fala muito mais das coisas ruins, na média, tá? Não tô falando você, Melissa, você, pessoa normal, fala muito mais de coisas ruins do que de coisas boas. Então, na média, foi comprovado, né, que você fala de 4 a 10 vezes mais sobre coisas ruins do que sobre coisas boas. Então, vou dar um exemplo, tá? Se você vai num restaurante e o serviço é ruim, ou você vai num restaurante e o serviço é bom, foi comprovado que você fala para 4 a 10 vezes mais pessoas se é uma coisa ruim do que se é uma coisa boa. Então, isso já é uma coisa, assim, que é da natureza humana, né? Então, assim, é o que é normal. Você coloca isso ainda num contexto de crise que tem muito mais notícia negativa, porque é gente morrendo, é crise econômica, é pessoa passando fome, a gente perdendo emprego e tal. A possibilidade disso se tornar uma coisa que você vai muito mais falar é grande. Então, o que eu acho que cada um de nós tem que fazer é se esforçar para ir contra a norma, para ir contra esse normal que tem pessoas falando que agora vai ser o novo normal e tal. Eu não sei se eu acredito tanto no novo normal, mas eu acho que você tem que se esforçar para ir contra esse normal. E falar muito mais vezes sobre coisas positivas do que coisas negativas.
Se cada um pegar esse desafio para si e aplicar isso na vida, certeza que as coisas vão dar certo. Porque você vai ouvir mais coisas positivas. Mas se a gente que está vivendo um momento abençoado, que está tudo bem com a gente está bem de saúde, a gente tem os nossos amigos, a gente não está passando fome, a gente está tudo bem com a gente. Se a gente não fizer isso, ferrou. Então, se você se colocar uma meta e se colocar um prêmio no final, você pode fazer isso sozinho, ou você pode fazer isso com seu filho, ou você pode fazer isso com a sua esposa, com o seu namorado, com um amigo. Você pode fazer isso com quem você estiver perto, né? Acho que é uma coisa legal de fazer, porque ajuda a construir no seu entorno, né? No seu entorno, um ambiente mais positivo. E se cada um construir no seu entorno um ambiente mais positivo, o nosso ambiente, no geral, vai ser mais positivo, né? Na China, você chegou a ver aquele seriado Black Mirror? Ai, vi, mas eu não tive o saco. Vi uns picados. Na China, no Black Mirror tem um negócio que era assim. Eu não sei exatamente como que tá na China agora, hein, Gui, mas você pode me corrigir. No Black Mirror, você tinha uma nota, tipo um score, uma nota. Que cada pessoa que tinha uma relação com você podia te ranquear. Tipo assim, te dar uma nota de 1 a 5. Então, por exemplo, ou de 1 a 10. Eu acho que no Black Mirror é de 1 a 5. E aí você pegava e ia num restaurante. Você avaliava o garçom e o garçom te avaliava. Tipo ontem no Uber, por exemplo, que o o motorista pode te avaliar. Só que a partir de um determinado momento, isso passou a ser tipo como se fosse uma moeda da sociedade. Então, você só conseguia comprar a passagem de avião tal se você tivesse um score acima de tanto, né? Então, no Black Mirror, no seriado, que é um seriado ficcional, é assim que funcionava. E o que eu li, o Gui pode falar melhor, mas assim, o que eu li é que o governo chinês está fazendo uma coisa parecida com isso já. Que é tipo ranqueando, né? Avaliando tudo que você está fazendo e aí te ranqueando e te dando uma nota conforme você vai, sabe? Assim, tipo, você vai falando, sei lá, você não vai falando obrigada para alguém, ou você vai sendo, vai colocando coisa racista no seu feed, né? Na China, tudo bem que na China ninguém pode pôr nada em lugar nenhum, né? Mas tudo bem, vamos falar outro exemplo. Então, sei lá, você tem alguma infração de trânsito, então tudo isso vai decrescendo pontos para você. Se você fala bem do governo, se você paga suas dívidas, faz ações sociais, etc., você vai tendo pontinho positivo. E se você faz coisas negativas, pontinho negativo. A questão toda que está se discutindo, pelo menos eu ouvi bastante coisa dessa discussão, é justamente como isso afeta as questões da sua vida. Porque, por exemplo, se o seu crédito for baseado nisso, dependendo da pessoa, a pessoa se ferrou. Pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se o seu crédito, para você pegar um empréstimo rotativo, para fazer um investimento, para, sei lá, para comprar uma casa, ou para ter prioridade de não sei o quê, ou para receber um aporte de uma empresa, para qualquer coisa. Se as coisas na sua vida forem dependendo desses pontos, será que isso é positivo ou será que isso é negativo? Eu ouvi várias discussões a respeito disso, né? Assim, acho que não tem nenhum consenso, né? Porque isso é uma coisa que tem uma questão muito de opinião também, mas eu ouvi bastante discussão a respeito disso.